meus queridos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso Universo da Física. Eu sou a professora Risolda Farias, que estarei com vocês nesta aula. E eu acredito que vocês estejam curiosos para saber qual é o nosso objeto de conhecimento desta aula. Vamos juntos conferir? Olha aí, aula 14, revisão. E agora, pessoal, vamos à nossa revisão. Muito bem, pessoal. Na nossa revisão, como vocês já perceberam aí no decorrer das aulas, falamos muito sobre a óptica, a ondulatória, e trago para você relembrar o seguinte conceito. Olhem aí. A ondulatória. Quando tivermos aí jogando uma pedra em um rio, você percebe aí que há uma perturbação. Quando há uma perturbação, você percebe que estamos falando das ondas. Claro que ao falar das ondas, temos aí um ramo da física muito importante, que é a ondulatória. É a parte da física que estuda todos os tipos de ondas, sejam elas eletromagnéticas, como, por exemplo, a luz, que foi o nosso foco de estudo, ou também outro tipo de onda, que são as ondas mecânicas. E quando se tem esses dois tipos de ondas que envolvem aí a sua natureza, que são as eletromagnéticas e as mecânicas, você tem aí esses tipos de exemplos. Claro que a ondulatória, que é a parte da física que estuda todos os tipos de ondas, nós temos aí exemplo das oscilações que ocorrem na superfície das águas, que é o caso das ondas marítimas. Claro que ao falarmos da ondulatória, você vai estudar e relembrar que é a parte da física que estuda todos os tipos de ondas. Aí, quando se fala da natureza das ondas, nós vimos a onda eletromagnética, que é uma forma de radiação que não precisa de um meio para se propagar. As ondas eletromagnéticas são ondas formadas pela oscilação, olha só, de um campo elétrico e um outro campo magnético, perpendiculares, como nós estamos vendo aqui, entre si. Logo, ondas eletromagnéticas são aquelas ondas que você percebe que ela tem o quê? Elas são ondas formadas pela oscilação de um campo elétrico e magnético. Aí você tem essa direção de propagação. Quando se fala dessas ondas, nós estudamos também as ondas eletromagnéticas que envolvem o espectro visível. Aí existem 7 tipos de ondas eletromagnéticas, que são as ondas de rádio, temos também as micro-ondas, o infravermelho, luz visível, por isso que temos aqui, um exemplo da lâmpada, a ultravioleta, raio-x, colocamos uma radiografia, que envolve aí o raio-x, tem o raio-x, e temos os raios-x e os raios gamas, e colocamos uma imagem que representa aí a radioatividade. Observem que na natureza das ondas, que são essas ondas eletromagnéticas, existem esses tipos de ondas eletromagnéticas, que vão desde as ondas de rádio, as micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raios gama. Juntas, elas formam um espectro, como estamos vendo aqui, o espectro de onda da onda eletromagnética, que varia com a frequência e o comprimento de cada onda. Logo, nós temos aqui nas ondas eletromagnéticas
esses elementos principais, a frequência e o comprimento de cada onda. Depois que você estudou essas ondas, olha só, a luz visível é a única faixa do espectro eletromagnético que pode ser percebida pelo olho humano. Aí, como eu disse para vocês, as ondas, elas têm principalmente esses elementos. Comprimento da onda, aí nós temos aqui comprimento de onda da luz, como vocês percebem aqui. As ondas de ar, rádio, as micro-ondas, o infravermelho. E temos aqui, ó, a luz visível. Aí temos, como nós falamos aqui, que existem 7 tipos de ondas eletromagnéticas. E trago para você que a luz visível é a única faixa do espectro eletromagnético que pode ser percebida pelo olho humano. Aí, com base nesse tipo de assunto que estudamos, vimos também um assunto muito importante, que é os meios de propagação da luz. Lembram quando nós falamos aí que esses meios de propagação da luz são aqueles meios que são envolvidos aí com materiais capazes de fazer com que os raios luminosos sofram algum fenômeno óptico, possibilitando ou não a visualização do objeto. Eles podem ser transparentes, olhem só, podem ser transparentes, o nome já está dizendo, você pode ver lá do outro lado. Os translúcidos, que eu posso ver, que muitos exemplos são os banheiros translúcidos, que é o boxe de banheiro. Você não vê nitidamente. E os opacos, é como eu estivesse tendo aqui uma parede, e essa parede eu não posso ver do outro lado. Então, a parede ela é opaca. Logo, esses meios de propagação são 3. Transparentes, translúcidos e opacos. Aí, o nosso primeiro que estudamos foi os meios transparentes. Permitem que a luz se propague neles e também que as imagens ou os objetos possam ser vistos nitidamente. Por exemplo, papel celofane, o vidro, o ar, e você percebe aqui na imagem, ó. Meios transparentes permite que a luz, olha só, a luz, você percebe que se propaga e você irá ver do outro lado. Então, vejam que permite que a luz se propague e também que as imagens ou os objetos possam ser vistos nitidamente. Aí nós temos no meio transparente, eu tenho os raios de luz, eu tenho aqui o observador, e esse observador pode ver as imagens nitidamente. Por isso que são chamados de meios transparentes. Outro tipo de propagação da luz são os meios translúcidos. Os meios translúcidos permitem que a luz se propague neles, mas as imagens não podem ser vistas com nitidez. Olhem só já a diferença aqui. Naquele outro caso, você percebeu que a luz que se propaga, as imagens passaram nitidamente aqui. E nós podemos ver de forma que esses meios são os transparentes. Já os translúcidos, olha só, ele também se propaga, só que ao receber aqui na superfície, ela não vem diretamente, você não observa nitidamente. Logo, o exemplo, neblina, o papel vegetal, o vidro fosco, permite que a luz se propague, mas as imagens não podem ser vistas com nitidez, como você observa aqui na imagem. Temos os objetos, os raios de luz e o observador. Você percebe que essas imagens, quando eu observo esse meio translúcido, os raios não chegam totalmente, ou seja, a imagem não pode ser vista com nitidez. Aí, com base nisto, nós temos aqui também
os meios opacos. O nome já está dizendo, ó. Quer dizer o quê? Que esse meio que é opaco, você tem uma parede, como fosse um tijolo, ou uma parede, que quer dizer o quê? Não permitem a propagação da luz. Por exemplo, a madeira, a placa metálica, o tijolo, entre outros. Nesse tipo de meio, o observador não consegue enxergar o objeto através do meio. Então, vejam aí que existem esses 3 meios de propagação. E agora trago para vocês novamente relembrarem quais esses tipos aí de meios de propagação da luz. Olha só, o transparente. Olha lá, você percebe que no meio transparente, o observador irá ver nitidamente a imagem que está do outro lado aqui da vela. Já o segundo, temos o transparente, o translúcido, que dá uma ideia que eu vou ver, mas eu não enxergo nitidamente. Esses raios, eles têm uma barreira, mas você percebe que dá para ver o que está do outro lado. O observador vai ver essa imagem, olha só. Ela vem como fosse distorcida, mas você enxerga não nitidamente. E o opaco, você observa aí, no opaco, você tem uma barreira e eu não consigo enxergar nada do outro lado. Então, vejam que existem aí os 3 meios de propagação da luz. O transparente, o translúcido e o opaco. Vejam aí, ó, o transparente, a imagem você vê nitidamente. Já o translúcido, você não enxerga totalmente, nitidamente aí. Já o opaco, você não enxerga nada. Logo, nós temos aí esses 3 tipos. Quando se fala ainda desses meios de propagação, olha lá, o meio transparente permite a passagem da luz com nitidez, permitindo ver claramente os objetos. Exemplo, aí nós temos o vidro limpo, a água pura e o ar. Já os meios, ou o meio translúcido, deixa a luz passar parcialmente, mas sem formar imagens nítidas. Os exemplos que temos aí, o vidro fosco, o papel vegetal e a neblina. Já o meio opaco não permite a passagem da luz, impossibilitando a visão através dele. Exemplo, a madeira, o tijolo e o metal. Vejam aí o que estamos dizendo nesta imagem aí, ó. No meio transparente, você percebe aí que essa é uma das principais diferenças aí. Vejam, no meio transparente, eu tenho a imagem da borboleta e o observador vê nitidamente. Já o meio translúcido, você percebe que não enxerga totalmente. E o meio opaco, eu não enxergo a borboleta mesmo. Então, vejam que existem aí 3 tipos de propagação. Outro assunto também muito importante da nossa aula, nós vimos aí o estudo das ondas mecânicas versus as ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas, nós vimos como, por exemplo, o som é um exemplo de onda mecânica. Esse tipo de onda precisa de um meio material para se propagar. Elas não transportam o meio em si, apenas energia através dele. E aonde? Na forma de vibração. Essas vibrações, no caso, você percebe aqui, ó. Essas vibrações, você tem essas ondas que envolvem o quê? Elas não transportam o meio em si, apenas energia através dele. E o som, ele precisa de um meio material para se propagar, ou seja, ele não se propaga no vácuo. Então, quem se propaga no vácuo é vejam aí, olha só, são as ondas eletromagnéticas. Em contrapartida, a luz,
É um exemplo de onda eletromagnética. Esse tipo de onda não depende de um meio material para se propagar. A perturbação é causada em campos elétricos ou em campos eletromagnéticos. Lembram lá da junção do campo elétrico e o campo magnético, que me resulta em uma onda eletromagnética? Logo, as ondas eletromagnéticas, você tem aí que a perturbação é causada em campos eletromagnéticos e se propaga através dele, como nós estamos vendo aqui, estamos vendo a luz, a onda eletromagnética, que é uma onda, e ela é aquela principalmente que não depende de onde. Esse tipo de onda não depende de um meio para se propagar. Logo, ela se propaga principalmente no vácuo, né? Você percebe aí o vácuo no espaço, por exemplo, as ondas eletromagnéticas, aí você tem o vácuo no espaço, a atmosfera e a luz visível. Aí você tem que a luz não precisa de um meio material para se propagar, ou seja, ela pode se propagar no vácuo. É por isso que a luz do Sol é capaz de chegar até a Terra. E temos um outro assunto estudado também, as diferenças, vocês lembram? Falamos aí sobre diferenças entre luz e som, como nós temos aqui essas imagens, a excitação elétrica, que temos o som, as vibrações mecânicas, o som musical e o ruído. São ondas mecânicas, precisam de um meio material para se propagar. Aí nós temos os sólidos, líquidos ou gases, propagam-se com essas velocidades aqui, ou seja, com a velocidade de 343 metros por segundo no ar. Já as ondas de luz, que são as ondas eletromagnéticas, não necessitam de um meio material, podem se propagar-se no vácuo ou em meios transparentes. Movem-se com uma velocidade de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo no vácuo. Estamos falando aí das ondas eletromagnéticas. E agora sim, né, vimos sobre as ondas eletromagnéticas, falamos aí das ondas mecânicas e vamos agora assistir um vídeo que reflete sobre as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas em relação ao som e à luz. Durante uma tempestade, nuvens carregadas acumulam energia elétrica. Quando essa energia é liberada, vemos o clarão de um relâmpago. A velocidade da luz é muito maior que a velocidade do som. Por isso, vemos primeiro o relâmpago e só depois ouvimos o trovão. A luz do relâmpago equivale a 300.000 quilômetros por segundo, quase instantânea. Já o som do trovão equivale a 343 metros por segundo. Chega depois. Muito bem, vocês perceberam quem é que chega primeiro? No nosso vídeo, nós temos isso aqui, ó, a diferença. A luz é uma onda eletromagnética que não precisa de matéria para se propagar, podendo se deslocar, inclusive no vácuo, como acontece com a luz do Sol, que chega à Terra. Você percebe aí essa diferença entre a luz e o som. Sua velocidade ela é muito alta, cerca de 300.000 quilômetros por segundo. Mas se eu transformar para metros por segundo, você já viu que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Já o som é uma onda mecânica que necessita de um meio material, sólido, líquido ou gasoso, para se propagar. E no ar, ele se desloca em uma velocidade bem menor,
aproximadamente 343 metros por segundo. Como você percebe aí, o fenômeno descrito em dia de tempestade, a luz do relâmpago chega primeiro aos olhos do estudante, de qualquer pessoa que está olhando aí esse relâmpago. Por se propagar muito rápido, muito mais rápido. O som do trovão chega depois, porque depende do ar para se propagar e tem velocidade bem inferior, explicando a diferença do tempo entre ver o clarão e ouvir o barulho. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final da nossa revisão. Espero que tenham gostado e até mais.